Mas eu estou te convidando para estar comigo aqui nesta leitura do Salmo de número 106. O tema deste salmo, veja só, a graça de Deus e a ingratidão de Israel. A graça de Deus e a ingratidão de Israel. Nós também somos muitas vezes ingratos com Deus por tudo quanto Deus tem feito. Se você for analisar o que Deus tem feito na sua vida e a gratidão a qual você tem retribuído a Ele, você vai entender o quanto nós somos ingratos. Enquanto Deus está te abençoando, está tudo bem, tudo tranquilo, Deus é bom o tempo todo, mas o dia que você passa por uma privação, ou por uma enfermidade, ou por algum momento difícil da sua vida, é bem provável que já venha automaticamente o desejo de murmurar contra Deus. Ó Senhor, o Senhor não me está vendo? O Senhor não sabe que eu estou aqui sofrendo e preciso da tua graça, preciso da tua misericórdia, preciso do Senhor. Então, nós temos essa tendência de nos afastar de Deus. O povo de Israel, depois de receber tantas bênçãos do Senhor, também manifestam um ar de ingratidão mesmo, né? Mas nós precisamos tomar a nossa fé, a nossa carreira cristã, seguindo para Cristo, sendo gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito. E até mesmo por aquilo que nós achamos que Ele não tem feito, porque sempre Deus faz. Ou de uma forma ou de outra, Deus sempre faz. Então nós precisamos agradecer a Deus por tudo. E o povo de Israel chegou um momento de ingratidão. Eles começaram a reclamar, tiveram desejo de voltar ao deserto, que saudade das cebolas, que saudade dos melões, não é? Então, havia entre este povo uma imensa ingratidão por tudo quanto o Senhor havia feito. Eu acredito que com você também não é muito diferente. Comigo não é diferente e com você também não é muito diferente. Deus faz coisas por nós, Deus nos abençoa, Deus cura os nossos filhos, como curou o meu, de uma leucemia LMA, bastante pesada para quem conhece. O Senhor Deus a curou, porque para Deus não há intensidade de enfermidade, não há gravidade de enfermidade. Ele pode fazer, Ele pode operar sinais e maravilhas, Ele opera sinais e maravilhas. Da mesma forma, Ele operou com o povo de Israel, mandando codornizes, abençoando aquele povo, o maná que caía constantemente. E Deus mandou codornizes para que eles comessem até pelos narizes, né? Então, a vingança, a incredulidade do povo, a falta de temor do povo, a falta de reverência do povo, leva-nos a blasfemar contra Deus. A nossa falta de reverência, a nossa falta de credibilidade em Deus, leva-nos a blasfemar contra Deus. E o povo de Israel era um povo abençoadíssimo por Deus. Deus os tirou da mão dos filisteus, Deus os livrou, Deus os fez atravessar o mar vermelho em pés enxutos, mas mesmo assim eles se tornaram ingratos a Deus. Quem sabe Deus tem feito tanta coisa na sua vida e você só tem lembrado dos momentos mais difíceis da sua vida. Tente lembrar de quantas coisas o Senhor Deus fez. Há um cântico na nossa igreja que diz o seguinte: conta as bênçãos, conta quantas são. Quantas bênçãos você tem recebido do Senhor. Mas é que no momento de aflição a gente esquece das bênçãos. A gente se esquece de que Deus faz, de que Deus fez, de que Deus operou milagres em nossa vida, de que Deus supriu o pão no momento necessário, de que Deus trouxe o alimento para nossa casa, para a nossa mesa. Nós nos esquecemos disso, mas é necessário que nós acordamos para a realidade e vejamos o quanto Deus faz, o quanto Deus tem feito. Tenha você um espírito de gratidão diante de Deus e você vai ver o quanto vale a pena ser grato a Deus por tudo que Ele fez. Conte as bênçãos, vai contando, né? Como se você tivesse uma garrafa cheia de moedas e você despeja em uma mesa e ali você vai contando uma bênção pequena, uma bênção grande. Esta bênção aqui foi poderosa, esta bênção aqui, e tantas coisas que Deus vai fazendo e faz, e você tem que relembrar
Você tem que trazer à sua memória aquilo que Deus fez. Mas o povo de Israel não. O povo de Israel estava vivendo um momento de ingratidão ao Senhor. Um momento de incredulidade, ao invés de ser grato pelo que o Senhor estava fazendo, eles preferiram murmurar, preferiram lembrar lá do Egito, preferiram lembrar das cebolas, dos melões, das coisas que eles comiam e estavam fartos do maná. Quantas bênçãos Deus tem dado na sua vida e quem sabe você está farto já. O filho pródigo, por exemplo, estava na casa do pai, tinha direito a tudo quanto tinha ali. Mas ele se fartou da vida tranquila a qual ele tinha e quis viver uma vida lá fora no mundo. Quis experimentar o mundo, quis curtir o mundão, né? Se fosse hoje, seria as discotecas, seria as boates, seria as ruas, seria tanta coisa que este mundo oferece para tirar a nossa atenção de Deus. E hoje também os celulares, a internet, ocupa muito tempo do povo, né? E o povo, ao invés de focar em uma pregação, focar em alguma coisa que vai trazer enriquecimento espiritual para a sua alma, às vezes preferem ficar vendo coisas que não interessam, que não tragam sustento algum. Então o Salmo de número 106, que nós vamos ler agora, ele começa dizendo o seguinte: Aleluia! Render graças ao Senhor porque Ele é bom. Se você tem Deus como um Deus bom, se você é grato a Deus pela bondade dele, então renda graças a ele, diga a ele: ó Senhor, tu és bom. Mas não aquele dizer da boca para fora, mas fale do mais profundo do seu coração. Agradeça a ele pela bondade, pela misericórdia. Você se lembra aquele momento difícil que você estava, aquela situação difícil que você precisava resolver e você não conseguia resolver, de repente veio um estalo na sua mente e você tinha orado, pedido a Deus e veio um estalo na sua mente e você conseguiu resolver. Foi Deus quem esteve com você, te ajudando. Foi Deus que orientou você a tomar a decisão certa e nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos disso. Se você for lembrar dos momentos difíceis, dos perigos que Deus te livrou, quantos de nós fomos livres de perigos? Eu, por exemplo, não poderia estar vivo aqui hoje, mas em hipótese alguma. Eu não poderia estar aqui hoje vivo. Dos livramentos os quais o Senhor me deu, foram muitíssimos, muitíssimos, muitíssimos. Se eu for contar todos os livramentos que o Senhor me deu, eu quase que posso escrever um livro com os meus mais de 50 anos de idade. Então você também tem livramentos que Deus te deu. Não pense que foi você que foi super-herói, você foi uma super-mulher, você foi um super-homem e conseguiu vencer, conseguiu se safar. Não, senhor. Foi Deus quem esteve com você. Nunca foi sorte, nunca foi o seu esforço, não. Foi Deus. É claro que Deus olhou para o seu esforço, para o seu empenho, para a sua agilidade, né? E abençoou você dentro daquela área. Mas veja bem, então nós temos motivos para render graças ao Senhor, porque Ele é bom. E de fato Ele é bom. Ainda que Ele não tivesse feito nada segundo os nossos olhos. Porque Jó, hein? Vamos pensar Jó, no meio daquela tribulação a qual ele estava, raspando o seu corpo com um caco de telha, você não consegue imaginar isso, raspando o seu corpo com um caco de telha, deitado nas cinzas para ver se melhorava aquela situação, mas Deus estava com ele e ele nunca murmurou contra Deus. Nunca murmurou contra Deus. Ele era um homem justo. O próprio Deus o chamou de um homem justo. Imagine, né? Quem sou eu para Deus me chamar de um homem justo? Eu não tenho este merecimento em hipótese alguma. Não é? A graça de Deus tem nos alcançado a cada dia e tem nos feito viver uma vida que agrade a Deus, mas não pelo meu mérito. Não porque eu sou capaz, não porque eu sou pastor, nada disso. É porque a graça de Deus me alcança a cada dia. Então, o versículo 1 do Salmo, o verso 1 do Salmo 106, né? Não é 106. Diz o seguinte, continuando: porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Quem saberá contar os preciosos feitos do Senhor? Eu estou falando só dos momentos aqui,
que nós vivemos, que nós estamos vivendo aqui na Terra. Neste momento agora da nossa vida. Eu nem estou voltando lá atrás, quando Deus criou o mundo, pensando em nos colocar num mundo confortável, pensando em nos pôr para viver uma vida tranquila, uma vida quieta. Eu não estou contando da morte de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, para nos trazer vida, para nos trazer livramento do pecado. Eu nem estou contando isso. Eu estou contando da nossa vida atual, neste presente momento, das bênçãos que Deus fez. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? É o Salmo de número 106, verso 1. Olha só que coisa, verso 1 e 2. Agora veja bem, o verso 13 e 4 diz assim: bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo tempo. Sim, que coisa maravilhosa. Quem é que não quer viver em retidão? Sim, tem muita gente que não quer viver em retidão. Mas tem muita gente também que acha que está certo a vida que está levando. E lá em Isaías capítulo 5 diz o seguinte: ai daqueles que chamam o bem mal e o mal bem. Ai deles, ai deles, ai daqueles que chamam o mal bem. E hoje nós temos visto isso. O mundo está caminhando nesta vibe, né, de chamar o mal bem, chamar o bem mal, e caminha sempre por aí. Eu estou certo, eu gosto do que eu faço, não tem problema, isso não é pecado, eu faço o que eu quero com a minha vida, eu pinto o meu corpo aonde eu quero, do jeito que eu quero, eu faço o que eu quiser da minha vida. Então, as pessoas estão vivendo assim hoje, não querem ser grato a Deus pela maneira que Deus os fez. Né? Se Deus nos fez assim, com esse cabelinho meio enrolado, com a orelhinha assim, meio de qualquer jeito, né? Deus fez assim, Deus me achou graça em me fazer assim. Quem sabe você tem o seu jeitinho, o seu estilo de ser, mas Deus quis fazer assim. Você quem fez. Imagine, vamos pensar, você é uma pessoa que faz artes, né? E você desenha um bonequinho. Você desenha ele do jeito que você quer, você cria aquele bonequinho do jeito que você quer, conforme a sua mente, conforme os seus olhos se alegram da maneira que ele está sendo criado. Deus também criou-nos do jeito que ele quis. Então nós precisamos ser gratos ao Senhor. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Olha que esta palavra, esta última frase que ele diz aqui, o salmista diz aqui, visita-me com a tua salvação, ou seja, resgata-me da perdição, resgata-me da condenação eterna. Cristo Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. E nós precisamos aproveitar esta oportunidade de poder estar na presença de Deus com um coração quebrantado, um coração sincero, um coração puro. Deus quer de nós pureza. Olha só, bem-aventurado, ou seja, felicíssimo os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Como é bom praticar a justiça, né? Você fazendo as coisas certinhas, praticando a justiça, amanhã você dorme tranquilo, né? Quando você não faz nada de errado, você faz tudo certinho, você põe a cabeça no travesseiro e agradece a Deus por tudo quanto Deus tem feito. E isso é muito bom e é agradável aos olhos do Senhor. Deus se agrada quando nós temos atitudes corretas, quando nós procuramos a justiça, quando nós praticamos a justiça em todo o tempo. Ou seja, nunca devemos deixar de praticar a justiça. Agora o Salmo de número 106, no verso 5, diz o seguinte: para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. O verso 6 e 7. Olha, pecamos como nossos pais. Olha o povo de Israel falando, olha, pecamos como nossos pais. Cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das suas misericórdias e foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. Foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. Você nos trouxe aqui, Moisés, para morrermos afogados. Bem que nós estávamos lá comendo os melões, comendo as cebolas. Nós estávamos bem, né, perseguidos, oprimidos.
Mas quando viram o mar, achavam que ia morrer afogado, porque não acreditaram no poder de Deus, não entenderam que Deus poderia livrá-los, né? Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidades e procedemos mal. Ainda bem que aqui há um reconhecimento, né, de que pecaram. Ainda bem que há um reconhecimento daquilo que fizeram diante de Deus e reconciliando-se com Deus. Todos nós precisamos nos reconciliar com Deus, porque nós levamos a nossa vida e achamos que fazemos tudo certinho. Mas, de repente, nós olhamos para trás e observamos que o que nós estamos fazendo muitas vezes não são coisas corretas, não são coisas certas, não agimos de maneira lúcida. Agimos muitas vezes de maneira insana, e isso não pode acontecer. Nós precisamos andar com cautela, andar com inteligência. Os nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas. E você tem atentado para as maravilhas do Senhor? Você tem parado para observar as coisas boas que o Senhor faz para a sua vida? Talvez não seja para você diretamente exclusiva, mas olha para o sol que Deus te deu. Olha para as chuvas que Deus dá para regar a sua casa, para regar o seu campo, para regar a sua cidade, para tirar aquela poluição, para trazer um ar puro para você respirar. Tudo isso é o cuidado de Deus. Olha para a noite escura que Deus te deu para você descansar, para você chegar na sua casa, apagar as luzes e dormir, porque há uma escuridão natural que Deus criou para você descansar. Lembre-se do sol que você pode se bronzear, que você pode tomar a vitamina D através do sol, do calor do sol. Tantas coisas Deus fez. Olhe para os rios que Deus fez para que você possa ter o alimento, ter o peixe. Olhe para a terra que Deus criou para que você possa subtrair dela o alimento para a sua casa. Então, nós temos muitíssimas coisas para agradecer ao Senhor. Mas é que nós nos fechamos muitas vezes, nos fechamos em coisas pequenas e esquecemos das grandiosidades de Deus. Quantas coisas Deus faz por nós. Talvez, como eu disse, não diretamente para você, mas para você também Deus tem feito diretamente. Olhe para os seus olhos. Olhe para os seus narizes, que você consegue respirar, que você consegue sentir o odor, você consegue sentir o cheiro, você consegue... olhe para os seus lábios, para a sua boca, você consegue pronunciar. Você não é como um boneco inanimado, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem boca, mas não falam, tem pernas, mas não andam. Não, você é uma criatura de Deus que tem todos os movimentos e que Deus tem te dado. Talvez você esteja com um probleminha de saúde hoje, mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele pode te curar, Ele pode trazer para você libertação, Ele pode restaurar a sua saúde. E quem sabe você está tudo bem, né? Você olha para você mesmo e fala, graças a Deus, né? Aí você lembra, graças a Deus eu estou bem com a minha saúde. Tem um amigo que não está bem, tem um primo que não está bem, minha mãe não está bem, meu tio não está bem, mas graças a Deus que eu estou bem. E por isso eu louvo a Deus pela saúde a qual Deus tem me dado. Então você precisa agradecer a Deus. Você tem motivos. Olha o teto que te abriga, que te acolhe. Por mais simples ou por mais luxuoso que ele seja, você precisa dar graças a Deus. Porque se você tem, é porque Ele permitiu que você tivesse. Não foi pelo seu braço forte que você conseguiu, mas foi porque a graça de Deus alcançou e tem trazido para você o alívio, tem trazido para você a proteção, tem trazido para você o acolhimento. Então você tem sido acolhido, né? Agora, continuando aqui o verso 6 e 7 do Salmo 106, diz o seguinte: nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas. Olha, os nossos pais receberam tantas coisas do Senhor, mas não atentaram para as coisas que receberam do Senhor. Não atentaram para as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes. Não se lembraram da multidão. Olha só, multidão é a quantidade grande das tuas misericórdias e não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar vermelho. Rebeldes, ingratos, murmuravam, blasfemavam contra Deus. Então você tem a oportunidade de viver diferente. Por quê? Porque nós olhamos para eles.
A forma que eles viveram, a maneira que eles viveram erroneamente, nós hoje temos oportunidade de viver diferente, porque nós temos um referencial de alguém que viveu de forma errada e não foram agradáveis a Deus. Então, olhemos para este povo, nós aprendemos às vezes com os nossos erros e aprendemos também com o erro dos outros. E é muito melhor aprender com o erro dos outros, porque você observa e vê que aquela pessoa fez alguma coisa que não foi agradável. Então você agora quer viver de uma outra forma. Você olha, o povo de Israel pecou contra Deus. O povo de Israel blasfemou contra Deus. Murmuraram contra Deus. E eu não vou fazer isso. Eu quero ver se eu consigo fazer de forma diferente. Eu quero ver se eu consigo agradar a Deus com a minha atitude, com a minha maneira de ser. Mas eles o salvou do seu nome para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou e fê-los passar pelos abismos como por um deserto, salvou-os das mãos de quem os odiava e remiu do poder do inimigo. Quem sabe a nossa pátria está precisando disso hoje, né? Quem sabe a nossa pátria está precisando de uma bênção tão especial dessa do Senhor. E eu acredito que Deus, no seu tempo, há de fazer. Mas eles os salvou. Deus, mesmo eles sendo ingratos, mesmo ele murmurando, Deus não se vingou deles. Olha, Deus os salvou por amor do seu nome. Como quem diz, Deus dizendo, eu vou honrar o meu nome aqui. Ainda que você seja um povo rebelde, ainda que você seja um povo ingrato, eu vou reinar, vou honrar o meu nome. Da mesma forma fez Jesus na cruz do Calvário. Mesmo nós sendo ingratos, sendo perversos, sendo malignos, sendo murmuradores, o Senhor Jesus veio para morrer por nós. E quando aquele povo estava ali para o crucificar, o que ele disse? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Então eu peço a ti, perdoa-os. Perdoa-os. E o Senhor faz isso conosco também. Quando nós murmuramos, quando nós blasfemamos contra Deus, o Senhor olha para nós e olha para o Pai e diz, Senhor, perdoa eles. Eles nem sabem o que estão fazendo. Mas nós hoje temos a palavra de Deus, temos a Bíblia Sagrada, que é o nosso referencial. Nós temos a Bíblia Sagrada, que é o nosso norte. E nós não podemos viver em pecado, viver lamentando, viver murmurando, viver erroneamente. Não podemos viver assim. Nós temos que viver de forma que agrade a Deus, porque Ele é misericórdia. O verso 8, 9 e 10, mas Ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Estou lendo o Salmo 103, estou no verso 8, 9 e 10. Repreendeu o mar vermelho e ele secou e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e remiu do poder do inimigo. Vamos orar pela nossa pátria. Aqui atrás, olha, está aqui a nossa bandeira. Para que o Senhor salve das mãos dos inimigos e dos que nos oprimem e que nós possamos ser alcançados pela graça, pela bondade do Senhor também. Muito bem, vamos continuar aqui. O verso, acho que eu pulei demais aqui, agora o verso 11 a 14. As águas cobriram os seus opressores. Os cientistas ou os professores ou alguém que queira diminuir Deus diz o seguinte, não, eles não atravessaram o Mar Vermelho. Aquele lugar ali onde eles atravessaram era apenas um córregozinho. Era um estreito e eles passaram ali a pés enxutos. Moisés escolheu um lugar onde eles poderiam passar porque era fácil, não tinha água quase ali. Agora eu pergunto para você, se essa teoria fosse verdade, ela teria agora uma grande contradição. As águas cobriram os seus opressores. Quando alguém chega até você e diz, não, essa doença sua não foi a Deus que curou, imagine, Deus vai ficar preocupado agora em curar suas doenças, curar seus problemas, resolver os seus problemas. Isso aí acontece porque você se esforçou, você se empenhou e por isso aconteceu. Não foi Deus quem fez. Olha o que nós ouvimos ainda hoje. Isso foi a medicina hoje está avançada, né? Então a medicina é quem faz isso. Mas você tem que entender o seguinte, obrigado Raimundo, você tem que entender o seguinte, que
Deus é quem faz. Se foi a medicação que fez, foi Deus quem deu inteligência para o homem criar aquela medicação. Se foi a medicação que fez, Deus deu inteligência para o homem ir até a natureza e tirar de lá a proteína, o material, a essência para poder fazer a medicação. De qualquer forma, é Deus quem fez. E se foi Deus quem livrou o povo do Egito através de um córregozinho, como eles afirmam, como é que Deus conseguiu afogar todos os opressores naquele córregozinho? Olha a grandiosidade de Deus. Não tem como você disfarçar, você achar que Deus não é grandioso. Não tem como você tentar sucumbir à grandiosidade de Deus, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Ele é criador do universo. Será que ele não conseguia salvar aquele povo dali, ainda que sendo um povo rebelde, um povo ingrato? Será que Deus também não pode fazer uma obra grandiosa na sua vida, por mais que você seja ingrato a Deus, por tudo que Ele tem feito na sua vida? Você talvez esteja com os olhos tapados, não vê quantas bênçãos Deus tem feito na sua vida. E quando vê, não, isso foi a natureza, isso aconteceu mesmo, está tudo bem, essas coisas acontecem. Tira de Deus a honra, tira de Deus o louvor, mas de qualquer forma vai ficar bem vincado que foi Deus quem fez. Deus quem fez. O verso ainda continuando no verso 11 a 14, então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram os desígnios. Olha, tão cedo esqueceram das obras do Senhor. Você recebe uma cura, você recebe uma bênção de Deus, você recebe o pão na sua mesa que Deus te deu capacidade, Deus te deu inteligência, Deus permitiu que você tivesse ou fizesse uma universidade ou tivesse uma enxada para ganhar dinheiro e Deus te deu capacidade para isso. E você põe o pão na mesa e diz, eu trabalhei, eu consegui, eu fiz, eu sou capaz. Você se esquece de Deus. É Deus quem te dá inteligência, é Deus quem te dá capacidade, é Deus quem te enche de vontade de trabalhar. Olha que detalhe importante. Você pode ter saúde, você pode ter vontade de trabalhar, você pode ter capacidade, habilidade, mas você pode não ter coragem de trabalhar. Muita gente não tem coragem de trabalhar, né? Prefere dormir em berços esplêndidos, esperando que Deus vai fazer uma obra grandiosa. Deus vai me dar, eu creio que Deus vai me dar, eu estou orando, Deus é poderoso, eu vou descansar enquanto Deus trabalha por mim. A Bíblia diz que Deus dá o pão enquanto nós dormimos. Aí começa a dormir, esquece que nós temos que trabalhar. Esquece que Salomão disse o seguinte, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Esquece que Salomão também disse, não dê sono às tuas pálpebras para que não falte o teu celeiro. Então, como nós vamos só esperar que Deus nos dê tudo de mão beijada? Nós precisamos fazer a nossa parte. Eu não vou orar, eu não vou entrar em uma campanha de oração, como você quiser chamar aí, para que Deus permita que essa lâmpada da minha casa que queimou seja trocada ou seja consertada no lugar em que ela está. O meu dever, a minha obrigação é comprar outra lâmpada e trocar aquela lâmpada queimada para que ela funcione. E agradecer a Deus por ter me dado os recursos para comprar a lâmpada e ter colocado no lugar. Portanto, eles esqueceram da grandiosidade de Deus, cedo eles se esqueceram das suas obras e não guardaram os desígnios, entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Este é o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Você também, quem sabe, tem sido assim. Esqueceu de tudo que Deus fez. Não, o que aconteceu, aconteceu. Não foi Deus quem fez. O que aconteceu é porque tinha que acontecer, né? Não, a natureza é generosa, né? A natureza foi generosa comigo e tudo aconteceu. Mas não é assim, é Deus quem faz. Eu estou lendo o Salmo de número 106, estou no verso 15 e 18. Concedeu-lhes o que pediram, mas fizeram definhar-lhes a alma.
tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão. Não só de Moisés, mas também de Arão. O santo do Senhor abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se fogo contra o seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Veja só que povo vil, povo terrível, né? Concedeu-lhes o que pediram. O Senhor concedeu o que eles pediram, né? Então, Deus atende a nossa oração. Nós precisamos ter sabedoria para orar. Às vezes você ora pedindo uma coisa, pensando que Deus não vai te atender, e Deus pode estar bem atento às suas orações. E o que você pediu poderá vir. Então peça com sabedoria, peça com inteligência, peça aquilo que realmente você precisa, e Deus vai te atender. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. Quando Moisés estava no monte, ali orando, buscando a presença de Deus, eles que estavam lá embaixo, ao pé do monte, se fartaram, cansaram de esperar Moisés. Então o que fizeram? Vamos juntar aqui todos os ouros que nós temos, dá aqui seu ouro, dá aqui seu brinco, me dá o seu cordão de ouro, dá aqui a sua pulseira de ouro. E juntaram tudo, derreteram e fizeram um bezerro de ouro fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Trocaram a glória de Deus por um simulacro de um bezerro, de um novilho que come capim, que come erva, ao invés de adorarem o Deus verdadeiro. Os homens hoje estão assim. Ao invés de adorarem o Deus verdadeiro, estão adorando os bispos, os falsos profetas, os falsos apóstolos, né? Estão adorando a própria, em busca da cura urgente para a sua vida, em busca da prosperidade, em busca de coisas vãs. E os homens hoje não estão adorando o Deus verdadeiro, estão em busca de coisas urgentes. E Deus nem sempre vai fazer assim na sua vida. Às vezes você vai ter que passar por um processo para que a coisa aconteça. Mas não, nós queremos já, nós queremos agora. Ou Deus me dá agora, então eu vou fazer um bezerro e vou me prostrar diante dele e vou pedir. Quantos estão se prostrando? Quando nós cristãos falam, os evangélicos falam sobre a idolatria da Igreja Católica, eles se esquecem que eles também estão se prostrando diante de tantas coisas. Por que eles vão às igrejas hoje em busca de uma cura urgente, em busca de uma prosperidade, em busca de um bem material? Tudo isso Deus abomina. Nós precisamos cultuar a Deus. O ir ao templo juntamente com a igreja é para cultuar a Deus, dizer a Ele: tu és santo, tu és maravilhoso, tu és poderoso. Mas infelizmente hoje tem se mudado a história, né? Os homens são gananciosos, os homens são lobos, verdadeiros lobos, comendo a lã da ovelha, comendo, até mesmo chupando o tutano dos ossos das ovelhas. Não querem pregar um evangelho genuíno, não querem pregar um evangelho que transforma os corações, que salva, que livra o homem da perdição, da condenação. Então nós estamos vivendo um momento difícil no meio cristão, um momento da apostasia. Este povo também, quando Moisés demorava de descer do monte, eles fizeram ali um bezerro que comia erva e foram adorar aquele bezerro. Olha que nível chegaram, que nível nós chegamos. Esqueceram-se de Deus e seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Eles se esqueceram daquilo tudo. Não tinha valor aquilo que Deus tinha feito por eles. Não tinha valor nenhum. Quantos de nós hoje estamos esquecendo? Quantos de nós estamos seguindo a nossa vida como se nós conseguíssemos, como se nós tivéssemos o que temos, como se nós fazemos o que fazemos, porque somos capazes. Somos inteligentes. Deus nos dotou de inteligência e nós somos capazes, não precisamos dele para nada. Uma certa feita eu ouvi um homem dizer o seguinte: ele bateu na sua carteira no bolso e diz o seguinte: este é o meu Deus. Meu Deus é o dinheiro, meu Deus é o poder. Mas ele se esquece que a saúde dele, que o ar que ele respira, não vem do bolso dele. Por mais que ele queira comprar. Você se lembra nesses tempos aí de situação difícil que nós tivemos aí, desta peste que assolou o mundo? Quantas pessoas não tinham dinheiro, mas não podiam comprar o ar para respirar? Não podiam respirar com tanto dinheiro que tinha, não tinham
capacidade, com o seu dinheiro, de comprar a saúde, e muitos morreram com fortunas guardadas no banco. Muitos morreram com fazendas milionárias. Muitos morreram com aviões guardados nos seus hangares, porque se esqueceram que Deus é quem dá, que Deus é quem enriquece, que Deus é quem dá a saúde e também pode tirar a hora que Ele quiser. Se Deus fizer assim, num instante, nós podemos ser apagados dessa terra e ser substituídos por outras coisas qualquer, não é? As nossas mulheres terão imediatamente outros maridos, os nossos filhos ganharão padrastos, nossa casa ganhará, nossos guarda-roupas serão lançados fora, aquelas vestimentas, tudo será novo, tudo será diferente, e a vida segue, e nós ficamos para trás. E a nossa alma, quem sabe, nem estava no destino certo. Quem sabe a nossa alma nem estava preparada para partir. E se nós não estávamos preparados para partir, só existem dois destinos, o céu ou o inferno. Como está a sua alma hoje? Preparada? Se a morte vier hoje bater a sua porta, será que você está bem? Será que você tem condições de se encontrar com Cristo hoje? Mateus 25 conta-nos a parábola das 10 virgens. As 10 eram virgens, mas apenas 5 estavam atentas, 5 eram prudentes, viviam a vida acesa, alertas. E quando o noivo chegou, elas estavam prontas, mas as 5 loucas não acreditavam, queriam viver a sua vida, estavam ocupadas demais para estar esperando o noivo, estavam ocupadas demais para estar na casa do Senhor, estavam ocupadas demais para orar, para buscar a presença de Deus. As ocupações estavam sucumbindo-as e elas estavam muito envolvidas. Queriam curtir a noite, queriam curtir as festas, queriam curtir os amigos. E quando o noivo chega, elas correm às prudentes. Dá-nos dos vossos azeites, também nós precisamos. Nós não podemos dar do nosso azeite. O que nós temos é para nós, é para a salvação da nossa alma. Nós vamos ao encontro do noivo. O tempo de Noé também não foi diferente. Não foi diferente. Quando o povo estava vivendo a sua vida da sua maneira, casando, dando-se em casamento, festejando. Não que seja problema isso, casar, dar-se em casamento, festejar, tudo isso é importante, mas eles não estavam preocupados com aquilo que Noé estava pregando. Mesma coisa hoje, eu aqui, eles não estão preocupados com o que estou falando. Muita gente já passou por aqui, já rolou isso, foram para uns vídeos mais coloridos, que chama atenção, que dá dinheiro, que dá monetização, não estão preocupados com a palavra de Deus. Mas há de chegar um momento que vão ter sede, vão ter fome, não sede de água potável, não fome de pão que sacia a fome do físico, mas sede da palavra de Deus, fome da palavra de Deus, e vão andar à procura de alguém que pregue a verdade, mas não vão encontrar, porque os falsos profetas tomarão conta disso tudo aqui, e continuarão pregando mentiras, pregando heresias, tentando convencer você para fazer parte de um ajuntamento o qual eles têm, para que você possa levar muito dinheiro, para que eles possam comprar um jatinho, para que eles possam viajar o mundo, para que eles possam rir da sua cara, que os enriqueceu. Esses falsos profetas estão por aí em toda parte. E muitas vezes nós que temos uma vida calma, serena, uma vida quieta, uma vida humilde diante da presença de Deus, você talvez não valoriza, porque pastorzinho, né? Eu queria ter um pastorzão que chegasse até mim com um carro blindado, chegasse de helicóptero e olhasse para cima e dizer: olha, o meu pastor está chegando, olha, o apóstolo está chegando. O mundo está enganado com as coisas de Deus. O mundo está completamente virado nas avessas. Mas nós precisamos olhar para Cristo. Ele é o nosso Salvador. O povo estava completamente longe de Deus. Esqueciam de tudo que Deus tinha feito. Tinham memória curta. Eles tinham memória muito curta. Estavam esquecendo daquilo que Deus havia feito por meio deles. Nós estamos lendo o Salmo de número 106. Estamos agora no verso 23 e 24. Tê-los-ia exterminado como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedido que a sua cólera se destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Deus quis destruí-los todos.
Mas Moisés falou: Senhor, dá um tempo, Senhor. Se houver 40 homens que sejam fiéis a ti, o Senhor dá tempo. Se houver 20 homens, o Senhor dá tempo. Se houver 5 homens, o Senhor perdoa. Se houver um, o Senhor perdoa. Mas por amor de um, o Senhor poupou aquele povo. Mas o Senhor queria destruir. Porque Deus, meu querido, por mais que você pense, Deus também se cansa das suas atitudes, da sua maneira de ser. Como você tem sido? O que tem ocupado a sua vida hoje? Os seus afazeres têm tomado conta da sua vida. Você não tem tempo para Deus. Você está igual Marta, que estava juntamente com Maria. Maria estava ali aos pés do Senhor, ocupada, envolvida com o Senhor. E Marta estava preocupada com os afazeres da casa e não tinha tempo para Jesus. E ainda dizia o seguinte: mande que Maria venha me ajudar a limpar a casa. Ela fica envolvida com o Senhor. Eu tenho a casa para limpar, eu tenho as coisas para cuidar, eu tenho minha fazenda para cultivar, eu tenho meus gados para limpar, para fazer o trabalho, eu tenho minha vida para cuidar. Eu não posso estar atrás de coisas de Deus, atrás de igreja, atrás de ouvir a palavra de Deus. Eu não tenho tempo para isso. Maria estava aos pés do Senhor. Quantas vezes nós precisamos deixar os nossos afazeres? Eu, neste momento, agora, eu tenho muitos afazeres, mas deixei-os à parte e vim aqui para trazer uma palavra para o seu coração, para o coração daquele que estiver sedento, daquele que quiser ouvir. Não estou aqui porque não tenho o que fazer. Aliás, isto é um trabalho meu de fazer, de levar a palavra de salvação, de levar o evangelho de Cristo para os corações. Isto é um trabalho meu. Mas eu tenho, além desse, muitas coisas para fazer. E deixei-as para vir aqui transmitir a palavra de Deus para o seu coração. O Senhor Deus teve misericórdia ainda pelo clamor de Moisés. Pelo clamor. Um homem, quando clama a Deus, este homem sendo justo, Deus pode atender. Deus pode responder à oração do justo. Quem sabe você está passando por um momento bastante complicado hoje, neste momento. Mas por que você tem passado este momento? Olhe para o retrovisor da sua vida, veja o que você andou plantando lá atrás. O que você andou semeando? Será que você semeou discórdia? Será que você não semeou injustiça? Será que você não semeou iras, ódio? O que você semeou que você está passando hoje? Quem sabe um problema cardíaco você está sofrendo hoje? Quem sabe lá atrás você semeou ódio? Você plantou ódio, o seu físico não está aguentando, o seu coração está fechado de tanto ódio que você tem. E você não consegue se curar. Isso tem trazido para você insônias, você tem perdido sonos, você não tem dormido, porque você está com o coração fechado, cheio de ódio. Abra o seu coração, deixe Cristo entrar, deixe a luz da glória entrar no seu coração. E eu tenho certeza que você vai viver dias felizes, dias maravilhosos. Não seja como este povo rebelde, um povo murmurador, um povo ingrato a Deus. Não seja ingrato você também pelo que Deus tem te dado. O seu emprego, a sua família, os seus filhos, a sua mulher. Hoje os homens têm trocado de mulher como troca de camisa. Não valorizam a mulher que tem, talvez porque ela está passando por um momento de falta de saúde, talvez porque ela está passando por um problema psicológico, talvez porque ela não está bem, talvez porque ela não consegue dormir com você e fazer tudo que você tem vontade na cama. Tantas coisas. As pessoas, por um triz, trocam de mulher, vão atrás daquelas que têm o corpo como violão, tal. E uma série de coisas. Os homens andam hoje perturbados com essas coisas. E você perde tudo que você tem. Você perde o seu lar, você perde o convívio com seus filhos, você perde a sua família, porque você andou segundo os seus olhos, segundo os desejos da sua carne e do seu coração. E Deus pode cobrar de você atitudes que você faz. Quem sabe os problemas que vocês estão passando hoje já são resultados da vida que você levou lá atrás. Quem sabe quando a sua mulher era nova, estava em casa, você estava viajando, trabalhando fora da cidade, quantas vezes você traiu a sua mulher lá atrás? E ela talvez não saiba, mas Deus viu. Deus anotou no seu caderninho e hoje está cobrando de você. Mas ainda há tempo de você se arrepender. Ainda há tempo de você voltar para Cristo e pedir perdão do seu pecado.
e procurar ter uma vida santa na presença de Deus, conhecendo a palavra de Deus, você vai conseguir ter uma vida santa. Mas se você fugir, se você se ausentar da casa de Deus, se você se ausentar da igreja, e igreja hoje nós temos um grande problema, você precisa procurar uma igreja que seja pequena, que não tenha gurus lá em cima, que não tenha donos lá em cima, andando de jatinho, de helicóptero e pedindo seu dinheiro cada vez mais. Você precisa procurar uma igreja onde você possa ouvir o evangelho genuíno e chegue-se ali, conheça seu pastor, aproxime-se do seu pastor para ele orar com você, para ele te aconselhar, para ele te ajudar. É a função dele te atender, trazer para você uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. E é isso que é essa nossa função como pastor, é atender, é acolher, é trazer uma palavra de esperança. Portanto, não der o crédito à palavra do Senhor. Quem sabe você também não está dando crédito à palavra de Deus? Quem sabe você tem uma Bíblia na sua casa? Está lá um livro antigo, um livro caduco, um livro vencido, que não tem valor nenhum para você. Um livro ultrapassado, não consigo entender nada disso, mas você não consegue entender mesmo. Se você ler a palavra de Deus com uma vida carnal, com a vida perversa, longe de Deus, sem sintonia com Deus, você não vai conseguir patativa nenhuma mesmo. Mas se você ler, clamando a misericórdia de Deus, pedindo, Senhor, eu compreendo que isso aqui é a tua palavra, eu compreendo que este livro é a Bíblia Sagrada, e eu quero entender, eu quero compreender o que está aqui. Espírito Santo, me faça entender. Eu quero entender o que está escrito aqui. Eu quero que, como dizem os crentes, que isso aqui é a palavra de Deus, eu quero que o Senhor fale comigo hoje. Mas não vá com aquele espírito de feitiçaria, né? Abrir um texto e pôr o dedo em cima. Não é assim que funciona. A Bíblia é uma medicação. Ela tem que ser aplicada na sua vida, dia após dia. E ela vai falando no seu coração. A Bíblia também é como água purificadora. Na medida que ela vai entrando no seu coração, ela vai purificando a sua mente, purificando o seu coração. Pegue um copo como este, encha de café e coloque embaixo da torneira e deixe só pingando, só gotejando. E no outro dia você me diga o que foi que aconteceu. Você vai ter ali água limpa e que você possa beber. A palavra de Deus também é assim. Na medida que ela vai gotejando em nosso coração, que ela vai caindo aos poucos, nós vamos nos regozijando de recebê-la. O nosso coração, que é uma terra fértil, se for terra fértil, ele vai acolher a palavra de Deus, vai fechá-la para que ela possa nascer. E aquela semente vai gerando, vai nascendo, vai germinando até que ela cresce e começa a produzir frutos. E nós vamos crescendo cada dia mais, sendo uma bênção de Deus. Você pode ser uma bênção de Deus para a sua família, para os seus filhos, para os seus alunos, para os seus patrões, para os seus funcionários. Você pode ser uma bênção de Deus, basta você querer. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Chegue-se a Deus, busque a presença de Deus, reconheça Deus como soberano, reconheça Deus como todo-poderoso, porque Ele é todo-poderoso. Independente de você reconhecer Ele como um Deus todo-poderoso, Ele continua sendo. Independente de você reverenciar-se diante de Deus, Ele não vai diminuir porque você não orou, porque você não falou com Ele, porque você não honrou, porque você não respeitou. Não, isso não independe, Ele continua sendo Deus. E você que continua longe dele é que está perdendo. Você está perdendo as benevolências do Senhor, a graça do Senhor. Você está perdendo a bondade e a misericórdia do Senhor, que poderia estar sobre a sua vida. O trabalho que você faz, que você acha que é pesado, que você acha que é difícil, que você acha que ocupa muito seu tempo, que se você estivesse com Deus, você faria isso com mais habilidade, com mais inteligência. Você faria isso de uma forma mais tranquila, porque Ele traria para você o conforto. Mas você quer viver a sua maneira, quer viver longe de Deus? Paciência. Olha só o que Deus disse para o rei Asa. Olha, Asa, se você me buscar, você me acharás. Mas se você me deixar, eu também te deixarei. Então, procure buscar a Deus, procure viver uma vida na presença de Deus. O verso 25, nós já vamos encerrar, bem provável que já esteja o fim do Salmo. Antes murmuravam em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Murmuravam nas suas casas e não ouviram a voz do Senhor. Estamos falando do povo de Israel. Então lhes jurou de não
de mão erguida que os havia de arrasar no deserto, e também derramaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria das outras terras. O verso 28, 29 a 30. Também se juntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Olha, comeram os sacrifícios dos ídolos mortos, aquilo que estava sendo oferecido como sacrifício aos ídolos, eles iam lá e comiam. As festas pagãs, as festas que são em nome dos ídolos, eles estavam participando lá. Um povo de Deus, um povo escolhido. Ah, mas o que é que tem? É festa, é momento de festa, é momento de alegria. Mas eles estavam comendo os ídolos, o alimento oferecido aos ídolos pagãos. Daniel foi lançado na cova dos leões, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi lançado na cova dos leões, porque não se prostraram aos deuses de Baal. Como é que você tem vivido? Você tem buscado ao único Deus verdadeiro, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis? Ou entre meios existem uns deuses estranhos e você está os buscando? Busque o verdadeiro Deus, e eu tenho certeza que você vai ser a pessoa mais feliz da face da terra. Assim com as tais ações, e provocaram a ira de Deus, e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias, executou o juízo e cessou a peste. Precisou Finéias vir clamar, executou o juízo e cessou a peste. Isso lhes foi imputado por justiça de geração em geração, para sempre. Depois o indignaram nas águas de Miribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés. Pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos, como o Senhor lhes ordenara antes. Se mesclaram com as nações, eles aprenderam as obras, deram culto a seus ídolos, os quais Deus lhe converteram em laço. Prestaram culto aos seus ídolos. Fizeram ali os bezerros, fizeram ali as joias, fizeram ali os bonecos e deram culto a eles. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Pois imolaram seus filhos, olha só, até sacrificaram seus filhos aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Olha aonde este povo chegou. Olha o cúmulo que este povo chegou. Hoje é diferente? Hoje tem sido diferente? Eu pergunto para você. Você acha que hoje as pessoas também não têm deixado o verdadeiro Deus? Abominação aos olhos de Deus. E muitas vezes a ira de Deus vem sobre a terra. Por que o Brasil está sendo tão castigado pela sua cúpula lá de cima? Por que nós estamos sendo massacrados aqui embaixo? Por que nós estamos sofrendo aqui embaixo? Este povo chamado evangélico, que vive no misticismo, que vive de uma forma irreverente diante de Deus, e são chamados evangélicos, um povo vil, um povo que não respeita Deus. Isso é uma vergonha. A igreja do Senhor, se ela for a igreja do Senhor, ela é santa, ela é pura, e ela precisa se manter imaculada, ela precisa se manter pura. Sempre que alguém me pergunta, pastor, eu moro em tal lugar, assim, eu preciso de uma igreja para cultuar a Deus, eu falo, olha, procure uma igreja pequena, onde você conheça o seu pastor, e você possa cultuar a Deus ali com tranquilidade, com plena paz, porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Verso 39 a 42, assim contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se, pois, a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança. Ele abominou a sua própria herança. O povo de Israel, herança do Senhor. Deus abominou a sua própria herança.
Isso é difícil de entender, né? Cada povo tem um rei que merece. Ao invés de você reclamar do seu governo, ore por ele, porque quem sabe você mereça ter. Ao invés de você reclamar das condições que está o seu país ou o nosso país, oremos pelos governantes. Independente de ser quem sejam. Independente de ser quem sejam, para que haja paz em nossa casa. Eles dominaram os que os odiavam, também os oprimiam os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Vocês estão entendendo bem a palavra de Deus no Salmo de número 106. Vocês estão conseguindo entender a maneira em que nós estamos vivendo hoje? A maneira em que o nosso país está hoje? Deixaram de adorar o verdadeiro Deus. O salmista diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele pergunta para ele mesmo. Depois ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Este é quem pode nos socorrer. Ouviu o clamor, lembrou-se a favor deles e de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão da sua misericórdia. Olha que Deus ainda teve misericórdia, né? Muitas vezes os libertou, mas eles os provocaram com seus conselhos e por sua iniquidade. Foram abatidos, olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles e de sua aliança, e se compadeceu segundo a multidão da sua misericórdia. Ah, Deus misericordioso! Ah, que Deus bondoso! Como Deus é misericordioso! Eu olho para mim e vejo que sou um traste, sou um curva de rio. Curva de rio é onde junta coisa que não presta. Eu não sou nada. Sou um trapo. Mas Deus é misericordioso, Deus é bom. Eu quero orar, pedir a bênção de Deus. Senhor Jesus, eu quero apresentar cada um daqueles que estiveram aqui comigo, daqueles que passaram por aqui, daqueles que ouviram a leitura deste salmo. Que a tua bênção de salvação seja sobre a vida deles. As tormentas as quais eles estão passando, eles possam olhar, refletir e pensar: por que estou passando isso? Olhe para o retrovisor, que eles possam olhar para o retrovisor da vida e observar o que plantaram lá atrás. Tem misericórdia, Senhor, mas a tua graça, da mesma forma que mesmo assim a sua misericórdia alcançou aquele povo, alcança também este que chora, este que geme, este que lamenta, este que está passando por situação difícil. Atenda, Senhor, pela tua misericórdia. Aquele pai de família, Senhor, que não tem o pão para pôr na mesa do seu filho. Senhor, atende, pela tua misericórdia eu clamo. Em nome de Jesus. Abençoa o pai de família que aqui está, abençoa a mãe, dona de casa, abençoa o pai de família que é o provedor da casa, a mãe também que é provedora, abençoa o aluno, abençoa o professor, abençoa o patrão, abençoa o empregado, Senhor. Abençoa os comerciantes dessa cidade, que eles possam ter uma direção vinda do Senhor para levar as suas empresas adiante. Atende, Senhor, que eles possam clamar ao Senhor. E clamando ao Senhor, eu tenho certeza que eles vão alcançar a graça do Senhor. Quando nós deixamos de clamar ao Senhor, nós vamos vivendo a nossa maneira. Mas quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos atende. Por isso, Senhor Jesus, eu clamo por este povo, pelo povo desta cidade, Senhor. Prospera, Senhor Jesus, as empresas dessa cidade. Abençoa os pais de família, Senhor. Abençoa os pais de alunos. Quantos pais têm seus filhos na escola dando trabalho, porque não souberam ensinar o menino no caminho que deveria andar, e hoje sofrem, Senhor. Tem misericórdia, em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor Jesus, as igrejas que estão instaladas nessa cidade, que elas possam ter mais responsabilidade ao pregar o evangelho do Senhor. Os líderes que estão à frente dessas igrejas possam ser homens sérios, homens que levam o evangelho com pudor, com temor, com reverência. E que o teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo esse tempo. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Seja um crente fiel. Procure, se você está aqui em Apiaí, procure a nossa igreja batista aqui em Pinheiros.
Nós estamos à sua disposição para atendê-lo, para orar com você, para falar sobre o seu problema, orando com você, trazendo instruções. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.